cabe a qualquer um, né? Cabe a gente mesmo essa valorização. Porque sabe por quê? Porque quando a gente estava lá na época da pandemia, aí foi fácil, né? Foi fácil, não. Eu estou falando, não foi fácil a pandemia. Mas na época da pandemia foi fácil para todo mundo, inclusive para a população em geral, valorizar a enfermagem. Porque estava todo mundo vivendo num momento de horror. A pandemia foi um horror, uma coisa que eu nunca esperei na minha vida passar. E eu tenho certeza que todos vocês nunca esperariam passar pelo que passamos, né, na pandemia. Todo mundo sofreu. E aí, na época da pandemia, tinha um monte de foto de imagens, né, de enfermeiras vestidas de enfermeiras com asas de anjo. São os nossos anjos. Palmas para a enfermagem. Né, era? Tudo isso aconteceu. Meu Deus do céu, eu vivi para ver a população batendo palmas para a enfermagem, ao invés de só valorizar o doutor. Porque aqui na minha cidade tem essa cultura, tá? O que o doutor fala é lei. O que a enfermeira fala, você não serve não, que você não estudou. Quem estudou foi ele. É ele que tem que falar. Ele que tem que... Eu vou seguir o que ele orientou. Ele mandou botar a GE aqui nessa ferida, então eu vou botar o próprio paciente. Né? Eu vou botar porque o doutor disse que era a GE. Aí eu digo, sim, mas é porque ele não estudou não sobre curativos e sobre feridas. Quem estudou foi eu, né? O tratamento de feridas é da enfermagem, é do enfermeiro. Não é dele, não. Ah, não, mas ele estudou mais que você. Se você quisesse prescrever, você teria feito medicina. Quantas vezes eu já escutei, depois de estar atendendo o paciente, explicando tudo que eu explico para o paciente chegar a dizer, menina, mas você é muito inteligente. Por que você não fez medicina? Por que você vai fazer enfermagem? Por quê? Não pode ter enfermeira inteligente? Porque não pode ter enfermeira que sabe cuidar do paciente? A enfermeira tem que ser um robozinho que só faz técnicas? Só aprende técnicas? Um dia desse, eu estava vendo um Instagram de uma colega minha, enfermeira, que ela foi para a Alemanha recentemente para poder trabalhar lá. E ela estava contando nos stories que a enfermagem lá na Alemanha é desse jeito. A enfermagem não existe, não existe enfermeiro, digamos assim. Existem técnicos de enfermagem que são chamados de enfermeiros. São chamados de enfermeiros, mas a função do enfermeiro lá é só realizar técnicas mesmo. É só mudar o paciente de decúbito, dar banho, higienizar o paciente, fazer curativo. Só. E administrar medicação. Essas técnicas, é só isso, a função do enfermeiro lá, tá? O enfermeiro não tem raciocínio clínico, o enfermeiro não quer saber o que está acontecendo com o paciente, como se até para dar um banho, até para virar o paciente, não precisasse entender se o paciente está com algum problema pulmonar, está com algum problema neurológico, se pode ou não pode, qual é o decúbito que o paciente tem que ficar. Paciente com infecção respiratória, que tem que ficar no decúbito de cabeceira acima de 45 graus de cabeceira, isso é científico, precisa. Então, como se não precisasse o enfermeiro entender da patologia do paciente para poder executar o cuidado. Porque para executar o cuidado precisa também entender. É a mesma coisa do tratamento de feridas. Para poder você aplicar um curativo no paciente, você precisa entender o que está acontecendo nessa cicatrização. Porque senão você não vai fazer um tratamento adequado, o paciente não vai ter resultado, ele vai perder a perna, ele vai ter sepse, ele vai morrer. Tá? Então, como é que funciona uma enfermagem sem raciocínio clínico? Uma enfermagem que só faz técnica. Eu fiquei admirada, que lá é desse jeito. E ela mesma estava admirada, foi para lá e estava admirada, porque ela é de São Paulo, de Campinas, e ela disse que lá, dentro da UTI, inclusive, ela discutia, colhia gasometria, discutia gaso, discutia os parâmetros do ventilador com a equipe multi, com o físio e com o médico. Então, sim, aqui a gente faz isso. E é importante a gente estar
envolvida com o processo de cuidado do paciente, porque eu tenho a minha parte num paciente que está em uso de ventilação mecânica, a enfermagem tem o seu cuidado nesse ponto, a fisioterapia tem o seu cuidado e o médico tem o seu cuidado. Então, tudo, minha gente, a gente precisa se envolver. E aí, a gente estava numa pandemia, foi valorizada nessa pandemia, e de repente a pandemia acabou, e de repente todo mundo esqueceu da enfermagem, inclusive nossos próprios pacientes. É raro e difícil, né, ver algum paciente também valorizando, infelizmente, né? E acontecia dentro do hospital que eu trabalhava, por exemplo, o paciente estava com a prescrição de um AGE para uma úlcera diabética, né, para um pé diabético, que estava infectadíssimo, cheio de exudato. E aí a enfermeira me chamou para poder olhar, e eu não olhava os pacientes do vascular, não. Por causa disso. Por causa dessas coisas, desses probleminhas que eu tinha de... Porque assim, minha gente, não é probleminha. Entendam que eu precisava me impor, né? Porque o tratamento de feridas é meu. Era meu dentro do hospital e é da enfermagem, como eu estou dizendo para vocês. Então, infelizmente, eu precisava me impor e dizer, não, isso aí pode deixar comigo, sou eu que sei. Tá? Então, eu falava isso para todos os médicos e todos os médicos entenderam a minha postura, inclusive era o contrário. Ele chegava e dizia, não, aí, o curativo é com a Lavínia, chama a Lavínia para prescrever. Curativo é com a Lavínia, não sei nem o que é isso que ela coloca aí, não sei nem para que serve. Eu sei nem para que serve esse negócio de espuma aí que ela tá botando, não sei nem para que serve esse negócio de Urgoclean. 90%, graças a Deus, dos médicos diziam isso. 90%. Então, todas as vezes que precisava de uma ferida ser avaliada, eles mesmos já pediam a minha avaliação e já deixava tudo certo para poder avaliar e para poder dar continuidade ao tratamento. E eles entregavam na minha mão o tratamento de feridas do paciente deles, né? Que eles estavam internando ali sob a responsabilidade deles. E aí, quando era com a equipe do vascular, né, que tinha lá, eu não conseguia fazer isso, porque eles achavam que tudo que eu colocava, nem nada funcionava, que essas coberturas aí de alta tecnologia que tem no mercado, não serve de nada, só serve para a gente gastar mais e fazer o paciente gastar mais, que tanto faz, que é melhor botar um AGE que é mais barato, que tá tudo certo, que vai resolver, tá? Então, ficou combinado mesmo, foi um acordo dentro do hospital, que paciente da equipe vascular eu não ia mais fazer atendimento. Eu só ia fazer atendimento aos outros pacientes. Então, tinha paciente de queimadura, paciente cirúrgico, paciente de lesão por pressão, né? Enfim, vários outros tipos de pacientes eu atendia todos, menos os dos vasculares, tá? E aí, nesse dia, a enfermeira pegou e me chamou no setor, e aí eu disse, é o quê? Ela fez, tu consegue avaliar esse paciente, por favor? Aí, quando eu olhei, eu disse, esse paciente não é para mim, não. Aí ela disse, mulher, vai, avalia. Eu disse, não posso avaliar esse paciente, porque esse paciente é da equipe vascular. Aí ela disse, mulher, rapidinho, me diz só o que eu posso colocar aqui nele, porque ele tá sendo prescrito AGE para ele, que eles prescreveram AGE para ele, e não é AGE, não, eu tenho certeza que não é AGE aí, que a gente vai ter que colocar outra coisa, porque tá infectado, não tá evoluindo, só tá piorando essa ferida dele. Eu tô com pena desse paciente, Lavínia, vamos resolver de outra forma? Aí eu disse, olha, então eu posso olhar, lhe dizer alguma coisa e você é que resolve. Você vai prescrever, né? Você vai conversar com os médicos e você que vai resolver essa situação. Por quê? Porque qualquer enfermeira pode fazer isso, tá? Não precisaria ser eu, enfermeira da comissão de pele. Então, faz de conta que ela mesma avaliou, né, a ferida do paciente e entendeu que não estava funcionando o tratamento e quis mudar o tratamento. E assim foi feito. Eu fiz a avaliação, disse que era melhor colocar o Urgoclean, a G que a gente tinha padronizado dentro do hospital. E aí ela começou a prescrever o Urgoclean.
E aí ela prescrevia e ela executava o curativo. O médico nunca percebeu, inclusive, né, que ela estava prescrevendo. Estava lá na prescrição médica, estava lá na prescrição do paciente. Era só ele prestar atenção, né, que estava lá na prescrição. Só que ele nem sabia o que era, né, o Urgoclin, que estava ali na prescrição. Então, ele tanto faz, ele achou que era outra coisa. E aí foi fazendo, foi melhorando muito, né, a cicatrização desse paciente. Esse paciente melhorou tanto que ele foi de alta, com ela quase completamente cicatrizada, e era uma ferida bem feia mesmo. Ele foi de alta muito rápido, com a ferida quase cicatrizada, e depois ele disse: olha aí, tá vendo? Tá ótimo, o AGF funcionou bem. E ficou assim. Mas aí, pelo menos, ela teve, né, esse insight de dizer assim: não, tá errado, eu não posso ficar deixando, né, ele prescrever uma coisa que está errado. Então, eu vou assumir isso aí. Se por acaso ele vê, perceber, então eu vou assumir isso aí. Ela colocou lá o carimbo dela, prescreveu, colocou o carimbo dela e ficou por isso. E ela conseguiu fazer o tratamento, ela alterou, né, a prescrição médica e foi feito dessa forma e o paciente teve resultado. Ela poderia fazer isso, sim, porque a gente está respaldado pela resolução. O que acontece que, na maioria das vezes, não se troca a prescrição.